hoje eu vou falar sobre pôr brilho nos olhos. Pôr brilho nos olhos. Vamos falar de um assunto muito interessante que é muito importante nós sermos ministrados por ele. 1 Samuel capítulo 14, havia uma guerra entre os judeus e os filisteus. Israelitas estavam no campo de batalha, uma região que se chamava Micmas. E Saul pegou o seu exército, ele foi lá com seus 1000 e tantos homens e foi para a batalha. Jonatas, o filho de Saul, ele por qualquer motivo não se ausentou do exército e ficou sozinho com o escudeiro dele. E Jonatas começa a ir para o deserto e no meio do deserto ele encontra o acampamento dos filisteus e ele vai para cima e junto com o seu escudeiro ele pede um sinal a Deus. Deus dá um sinal, Jonatas consegue ali vencer os filisteus numa primeira empreitada e tem sucesso. Mas de repente ele anda mais à frente e ele vê o exército de Saul cambaleando. O exército de Saul sem forças, sem energia. E ele não entende o que estava acontecendo. De repente, ele vê numa pedra mel escorrendo. Opa! Ele pegou uma varinha, pôs na boca e os olhos dele brilharam. Energia pura, mel puro. Aquela força veio sobre ele e ele vai para a guerra com aquela disposição. Só que os soldados de Saul estavam todos morrendo de fome porque Saul havia feito um voto indevido e falou: até nós não conquistarmos os filisteus, ninguém come nada. Bom, vamos começar aí, primeiro, pelas decisões erradas. Quando você não consegue enxergar possibilidades, quando você não consegue enxergar perspectivas, você se limita e você está enxergando apenas esse campo de visão. Você coloca a mão aqui, você vai enxergar a tua mão e lateralmente algumas coisas. Realmente uma visão limitada. E quem tem visão limitada toma atitudes erradas. Nós precisamos de aprender a abrir o nosso entendimento. Nós precisamos de ser pessoas que têm capacidade analítica e para tomar uma decisão, você precisa processar, pensar. E algo que muito pouco nós fazemos é medir as consequências. Ora, tudo, eu sempre falo isso, e é bom você aprender isso, tá? Nós precisamos fazer um balanço de consequências, porque a nossa posição, ela não nos permite nós tomarmos decisões erradas. É claro que nem sempre nós vamos acertar, mas nós precisamos ter um nível de acerto que nos preserve. Porque se você simplesmente é um camarada que é desastroso, você é uma pessoa que não analisa e que é super explosivo e toma decisões intempestuosas, você vai realmente prejudicar quem está ao teu lado e vai se auto-prejudicar. Foi aquilo que Saul fez. Ele realmente quis dar uma de religioso, proclama um jejum errado e leva o povo a uma fadiga, a uma exaustão por causa de uma decisão errada. A segunda coisa muito importante é: não enxergue com os olhos dos outros. A Bíblia fala que na multidão de conselhos a sabedoria. E tem várias situações aí que aqui eu iria tomar muito tempo, né? Mas o filho de Davi, ele se consultou com um cara chamado Aitofel e consultou um conselho só. E foi realmente um conselho terrível.
Quando eu falo não enxergue com os olhos dos outros, é que você precisa formar opinião. É que você precisa realmente de enxergar com os teus olhos, porque as decisões precisam ser tuas. Existe uma coisa que se chama, não seja agente ativo dos outros. Porque tem pessoas que elas não têm coragem de tomar decisões, tem pessoas que querem manipular as suas decisões, tem pessoas que você quer que você enxergue como eles. Até recentemente eu tive uma discussão no bom sentido com uma pessoa que ela não concordava com a minha posição e ela queria que eu enxergasse aquela situação como ela. Só que não tinha como, porque eu preciso de enxergar segundo as minhas convicções. Agora, quando eu não tenho esta personalidade e quando eu não tenho esta segurança, eu passo a enxergar as situações com os olhos dos outros e aí eu não vou tomar as minhas decisões. Eu vou tomar a decisão que foi, manipulada, a decisão que foi, de uma certa forma, imposta a mim e eu realmente vou me prejudicar. Exatamente aquilo que Saul estava fazendo no campo de batalha. E nós precisamos realmente de ter uma visão própria, porque a tua capacidade de análise se chama discernimento, que é a terceira coisa que eu quero falar para você. Tiago fala, no capítulo 1, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não joga na cara de ninguém. Peça a Deus. Tá? Há um dom que você precisa pedir ao Deus, que é o dom de discernir. Porque quem não tem discernimento, você não consegue ver o que tem por trás das coisas. E lamentavelmente, aquele chamado voo cego, sabe o que é voo cego? É quando o piloto não tem visibilidade. Quando o piloto ele não tem instrumentos para lhe guiar e quando ele não tem visibilidade. Ele faz um voo cego. E normalmente, num voo cego, a pessoa tem alguns problemas muito, muito sérios, como desorientação espacial. A desorientação espacial é causa de muitos acidentes aéreos, porque o piloto não sabe se ele está para cima ou se ele está para baixo, porque o cérebro o engana. Agora, quem não tem discernimento está dando um voo cego. E claro que quando você voa cego, você vai cometer muitos mais erros. Você vai prejudicar a tua caminhada, você vai ser menos produtivo, você vai pagar um preço muito maior e você vai inviabilizar as tuas vitórias. Então, peça discernimento a Deus. Peça discernimento. E eu sempre falo, antes de tomar uma decisão, 5 minutos pode determinar o teu futuro. Antes de tomar uma decisão, é tão fácil falar, espera um pouco. É tão fácil falar, eu conheço algumas pessoas, e uma pessoa tinha que tomar uma decisão muito séria, e ela pegou no meio da reunião que estava, e falou, olha, espera um pouquinho, que eu preciso fazer uma consulta ao meu pai. E a pessoa pegou e me ligou. Aquele tempo foi o tempo suficiente para ela refletir e eu falei uma palavra para ela. Eu falei, quem é precipitado peca. Então, você precisa ter discernimento para você não ser precipitado. Você pode estar prejudicando a tua vida profissional, você pode estar prejudicando a tua vida espiritual, você pode estar prejudicando a tua vida conjugal, por causa exatamente dessa falta de discernimento. Porque nesse meio existe espiritualmente aquilo que é o espírito de confusão. E o espírito de confusão, ele decodifica as coisas, você entende errado, você interpreta errado e você acaba tomando decisões erradas. Ora, Saul estava completamente equivocado. Saul, ele se achava o dono da verdade e ele não ouvia ninguém. Essa era a característica de Saul. Saul
era uma pessoa sem freios. Ele era tão desorientado que ele roubou o ofício sacerdotal de Samuel. E Deus falou, eu te rejeitei. E Samuel falou, nunca mais você vai me ver. Exatamente por quê? Por causa das precipitações e do acúmulo de decisões erradas. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos fontes que elas podem realmente nos ajudar, porque Jesus falou lá no Evangelho de João, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas que convém saber. Então, quando eu realmente paro, penso, tomo atitudes guiadas e orientadas pelo Espírito Santo, eu vou ter um nível de acerto muito grande e vou me preservar. Porque quando isso não acontece, eu mesmo estou me expondo, eu mesmo estou me tornando alvo de pessoas que se aproveitam muitas vezes da minha ingenuidade, das minhas boas motivações, pessoas que se achegam para explorar, pessoas que vêm vestida de cordeiro, mas é lobo. Então, é necessário que nós realmente enxerguemos com os nossos olhos, que nós tomemos decisões certas e que nós busquemos de Deus discernimento. Quando isso acontece, os nossos olhos vão brilhar. Quando Jonatas, ele pega a varinha, ele toma o mel, ali foi uma explosão. E é exatamente aquilo que eu quero que aconteça com você. Porque lá em Apocalipse fala que a palavra é doce como o mel, que nós recebemos através do poder do Espírito Santo, como foi com Elias no deserto, uma forte energia. Essa energia, ela nos diferencia. Nós precisamos realmente de fazer com que os nossos olhos brilhem através desse caminho que eu vou falar para vocês. Primeiro, acendendo as nossas motivações. Você acordou hoje, você vai ter que realmente acender as suas motivações. Você vai ter que ativar a tua capacidade de transformar o vale de Baca, que é o vale do lixo, em um campo florido. Você vai ter que exercitar a capacidade de transformar situações. Através do quê? Do teu positivismo. Porque eu posso ter acordado hoje, eu posso ter me deparado com um cenário assustador. Mas eu preciso de entender que existem forças interiores e que eu posso, através das minhas motivações, mudar esse cenário. Consequentemente, eu vou gerar uma capacidade de mobilização. Por quê? Se eu sou do exército de Saul, eu acordo para baixo, profetizo a impossibilidade, me deprimo, o que vai acontecer? Eu estou alimentando uma malignidade e vou matando as minhas motivações. Agora, se eu acordo e eu declaro e eu profetizo que vou vencer e eu declaro que vou para cima e que eu creio que vai haver soluções alternativas de Deus, essas motivações vão fazer com que eu me mobilize. Então, eu estou motivado, porque eu preciso de trazer o suprimento para minha casa. Eu estou motivado, porque eu quero ter sucesso. Eu estou motivado, porque eu vou fazer dessa semana uma semana incrível. Eu estou motivado, porque eu acordei para ter um dia de vitórias. Eu estou motivado, porque o meu amor, as pessoas que dependem de mim, vai realmente fazer com que eu vá à guerra. Então, eu encaro esse dia de maneira completamente diferente. Eu vou ativar as minhas motivações. Eu me lembro, quando eu trabalhava
na Xerox, tinha dias que o dia começava barra. E claro que todos nós passamos por períodos difíceis. Agora, ao invés de me entregar à situação, eu passo a dominar a situação. E aí, quando chega no final do dia, eu vou ver que Deus me deu vitória, que eu sobrevivi, que eu profetizei e que pela minha motivação, pelo meu desejo de abençoar os meus filhos, a minha família, pela minha posição interior de desejar conquistar, eu mudo aquelas situações porque essas motivações estão ativadas dentro de mim. E o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. É só você ver o exemplo daqueles 300 de Gideão. Eles gritaram as suas motivações. Espada pelo Senhor. Espada por Gideão. Espada por Israel. E você vai levantar a tua espada por quem? Eu vou levantar minha espada pelo Senhor. Vou levantar minha espada pela minha família. Vou levantar minha espada pelo povo de Deus. Que significa, espada aqui é poder de guerra, poder de luta. Ativar essas motivações para que eu seja realmente motivado e para que eu possa gerar atitudes e ações que sejam vitoriosas. Então, deixe que esse mel, que a palavra, entre em você e faça os teus olhos brilharem. A outra coisa é, abra os teus olhos para enxergar o que há de bom. Eu estava pensando naquilo que Jesus falou lá em Mateus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, você vai ter trevas interiores. Você desliga trevas interiores. Olha que coisa incrível, né? Eu estava pensando sobre isso. O que são trevas interiores? Quando é que vem as trevas? Quando você desliga a energia, não é? Não é verdade? Quando você desliga a energia, né? De repente, acabou. A luz, viram trevas. Quando você tem um mau olhar, você está desligando as suas energias. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, uma mãe que não vê nada de bom no seu filho. O que quer dizer? Ela está desligando a sua energia em relação ao filho. E ao invés de abençoar, ela amaldiçoa. Um profissional que não consegue enxergar nada de bom no seu trabalho. Ele desligou as suas energias e está em trevas. Não vai realizar nada, não vai fazer nada. Agora, se os teus olhos forem bons, você vai enxergar coisas boas. Você vai enxergar na tua luta uma saída. Você vai enxergar um ensinamento. Você vai enxergar uma oportunidade. E quando você enxerga essa oportunidade, os teus olhos são bons, você vai gerar luz. Quando você gera luz, você o quê? Trouxe de volta a energia. E essa energia, ela vai, claro, te mobilizar. Aí é dunamis, né? É força motriz. Você passa a gerar, porque eu estou vendo uma situação positiva, não é verdade? E agora, nós precisamos realmente de ter os nossos olhos bons. Porque Romanos 8:28, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. Agora tá cheio de gente aí negativa, tá cheio de crente incrédulo, tá cheio de gente que não consegue enxergar absolutamente nada de bom, tá cheio de gente que tem um discurso que é realmente assim aterrorizante, tá cheio de gente pessimista. Exatamente por quê? Porque não consegue enxergar que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. E Paulo, ele enxergou isso de maneira muito forte. Quando nós olhamos como Jonatas olhou, os olhos dele brilharam.
E ele falou: nós podemos ter vitória. E ele passou a incomodar Saul. Por quê? Por incrível que pareça, Saul pegou e chamou os sacerdotes lá e falou: eu quero saber quem fez contrário ao que eu mandei. E quem fez contrário ao que eu mandei vai ser réu de morte, ainda que seja o meu filho. Porque quando você tem os teus olhos bons, quando você é uma pessoa positiva, quando você realmente é alguém realizador, você vai incomodar, você vai fazer a diferença, você vai fazer Malaquias 3,18, a diferença do justo e do ímpio, do que serve e que não serve a Deus. Do teu lado, tá cheio de gente com os olhos embaçados, né? E aqui nem Lia, que era a outra esposa lá de Jacó, tá? Do teu lado, tá cheio de gente com olhar negativo. Do teu lado, tá cheio de gente que não consegue se motivar e cheio de gente com trevas interiores. Essas pessoas vão se levantar contra você como se levantaram contra Isaac, lá em Gênesis 26:12. Ele cresceu, ele tinha ovelhas e tinha inveja dele. Por que tinha inveja? Tinha inveja porque ele enxergava naquela terra, naquele deserto, coisas boas. E aí ele extraía, claro, 100 por 1, porque ele estava o quê? Enxergando oportunidades. E aí é a diferença. E você vai fazer isso em nome de Jesus. E se levantarem contra você com inveja, levanta a tua cabeça, vai em frente, porque Deus está ao teu lado e é o teu fruto que vai determinar a aprovação de Deus na tua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, que você realmente possa ter olhos bons. Que os seus olhos possam brilhar mesmo. E você possa, através daquilo que você enxerga, você profetizar. Por quê? Eu vou enxergar não com a retina da incredulidade. Eu vou enxergar com a retina da fé. Então enxergue com a retina da fé. Essa semana, enxergue com a retina da fé. Hoje, saia com tudo. Tudo que você não fez a semana passada, faça essa semana. Tenha segurança de realizar. Seja positivo no realizar. Vá atrás daquilo que realmente se refere a você. Não fica aí esperando, não, de braços cruzados. Vá para cima, tome posição, porque a tua aprovação já veio de Deus. Amém? E agora, eu quero só resumir essa live com uma revelação que Deus me deu muito forte. Tá? João 15, Jesus falou que ele nos... O quê? Ele é a videira. Não é? Ele é a videira e meu pai é o agricultor. Aquela vara que Jonatas pegou, ela profeticamente simboliza Jesus nas nossas vidas. E o mel é a palavra de João 1, que o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, e o verbo teve o poder realizador. Então, quando eu ponho Cristo dentro de mim, quando eu vivo o que Cristo quer que eu viva, eu vou expandir as minhas vitórias. Porque João 14:12, Jesus falou que se você crer nele, você vai fazer as obras que ele fez e maiores ainda. E eu não estou falando isso para você de retórica. Eu estou falando isso para você de experiências pessoais, daquilo que é possível você fazer. Então, você vai pegar Cristo, o poder da palavra, e você vai introjetar dentro de você. E você vai poder receber esta autoridade, esta capacitação dos céus. E os teus olhos vão brilhar e você vai ter um espectro muito maior. Então, é hora de você se mobilizar. Terminando esta live, pega 3 pontos que você vai arrebentar. Pega 3 pontos que você tem como objetivo e foco. Bem? Sei lá, primeiro, estou escrevendo aqui. Vou ligar para todos os clientes que me falaram não. Segundo,
vou bater na porta de todas as oportunidades que eu estou enxergando. Ok? Terceiro, vou pôr a minha casa em ordem. Eu estou dando aqui exemplos, cada um vai fazer aquilo que você quiser. Mas você não pode sair dessa live sem se mobilizar. Você não pode sair dessa live sem realmente fazer os teus olhos brilharem por aquilo que deseja a tua alma. Amém? E Deus vai confirmar, porque em você há a palavra, porque o mel vai te trazer essa energia, porque esses teus olhos vão brilhar e você vai realmente, em nome de Jesus, ter a vitória de Jonatas, porque Saul, nevermore, Saul nunca mais, mas nós vamos como Jonatas. Depois você lê lá, 1 Samuel 14, você vai ver que Jonatas era incrível, subiu de gatinhas lá, matou os filisteus e tal. Então é isso que realmente você tem que fazer, certo? Então hoje já comece diferente, hoje já comece o teu dia com essa perspectiva. Hoje vamos enxergar coisas boas. Nós vamos em frente, não vamos paralisar nada. Não, os meus olhos estão brilhando. Eu vou fazer dessa semana uma semana incrível. E eu já estou aqui, olha, me mobilizando. Amém? Você escreveu aí as 3 coisas? Ou vai escrever? Põe a mão em cima e profetiza. Em nome de Jesus, não vai terminar essa semana sem essas vitórias na minha vida. Não vai terminar essa semana sem que eu veja o agir e o poder de Deus, porque realmente o Senhor vai confirmar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Que Deus te dê graça, paz, sabedoria. Venha sobre você esse discernimento e os teus olhos possam brilhar. Amém? Eu amo vocês e quero terminar com uma rápida oração. Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui. Que nós possamos fazer os nossos olhos brilharem através do poder da tua palavra. Amém. Que nós possamos realmente, ó Deus, tirar todas as escamas dos nossos olhos. E nós o enxerguemos com a incredulidade, mas que nós possamos enxergar com a retina da fé. Amém. Pelo teu poder nos dá graça. Senhor, que as nossas motivações nos incendeiem. Que as nossas motivações, Senhor, ó Deus, façam nós superarmos a nossa carne. Dá graça aos teus filhos, venha sobre eles esta unção e hoje, essa semana, seja de vitórias. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, queridos, muito obrigado. Graça e paz, dia de vitórias. Amo vocês.